Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Todos conseguiram chegar bem aqui? Esse domingo meio chuvoso, né? Amanhã bateu uma chuva gigantesca. E, bom, gente, eu queria começar hoje contando uma história, então por isso dessa foto. Alguns anos atrás eu estava viajando e eu viajei para a Polônia. E eu queria ver várias coisas antigas, eu queria ver algumas coisas de guerra. A Polônia teve muita coisa da Segunda Guerra Mundial. E eu sempre fui muito curioso, e eu queria ir lá atrás, eu queria ver. E lá na Polônia também teve muito problema por conta dos judeus. Naquela época da guerra, os judeus eles eram caçados, eles eram presos. E eu sempre gostei de história, eu queria ir lá ver. E no meio dos tours que eu fiz, o pessoal que contava, tinha um velhinho que contou uma história que ficou muito na minha cabeça. Ele contava que na época da guerra, né, ele não era um senhorzinho, ele era mais novo. E um dia, na casa dele, de noite, ele ouviu um barulho do lado de fora. E quando ele foi ver, tinha uma família de judeus. Eles tinham conseguido escapar, provavelmente, de algum lugar, e estavam procurando abrigo, estavam tentando sair ali da rua, e vieram pedir ajuda para esse cara, para esse polonês. E só que na época foi inverno, então nevava, como mostra aqui essa foto. Então o que os judeus não perceberam é que conforme eles iam andando, fizeram pegadas pela cidade inteira. Então o polonês ele falou, não, eu não vou deixar vocês entrarem, porque vocês fizeram pegadas a cidade inteira. Os policiais alemães vão vir aqui, vão achar e vão prender minha família junto. Não dá, não vou ajudar. Se vocês estiverem vivos amanhã e a neve estiver menor, aí vocês voltam. Hoje não dá. E aí o senhorzinho ele contou essa história pra gente e ele contou com muito remorso. Porque no dia seguinte os judeus não foram, eles não voltaram. E ele nunca soube se eles sobreviveram, se eles foram capturados, ele ficou sem saber. Mas foi o que ele fez na hora, ele não tinha muito como saber, ele preferiu proteger a família dele, não deixar a família dele em perigo. E por que eu estou contando essa história? Porque hoje a gente vai continuar a série de aulas que a gente tem feito desde o domingo passado sobre a religião que é pura e verdadeira. Então a gente tem falado sobre atitudes de benevolência. E eu acho que esse exemplo mostra bem que era uma pessoa que não sabia se ajudava ou não. Ela estava na dúvida se era o melhor momento, se não era. E eu acho que a gente nunca passou por um momento tão extremo assim, né, de ter policiais correndo atrás e guerra, mas muitas vezes a gente fica na dúvida ou fica com medo de ajudar. Então eu lembro que agora no começo do ano eu fui com alguns meninos para o Rio de Janeiro, para a gente passar o ano, a gente foi ali fazer a virada, e teve um dia que eu lembro que eu estava voltando para casa, eu estava sozinho, e aí tinha uma senhora na rua pedindo esmola, pedindo ajuda. E normalmente eu paro e eu ajudo. Só que era o Rio de Janeiro, era bem na época do Ano Novo, e eu sou paulista, eu nunca fui lá. Então eu fiquei com muito medo, não da senhorinha, óbvio, mas eu fiquei com medo de eu tirar minha carteira e alguém ver, alguém vir me assaltar. E aí, então eu não ajudei. Eu fiquei remoendo, mas fui para casa, porque eu fiquei com medo. Então eu não sabia se ajudava ou não. E esses momentos acontecem muito com a gente. Então a ideia de hoje da aula é a gente ver o que a Bíblia fala sobre isso, sobre como ajudar, quem ajudar. Então, para quem não estava aqui, só para recapitular, na última aula, a gente falou sobre esse assunto, da religião pura e verdadeira, e a gente olhou no Antigo Testamento, a gente olhou passagens sobre quem tem a responsabilidade da benevolência, quem tem a responsabilidade de ajudar as pessoas. E a gente vê que a Escritura é clara, que é a responsabilidade de cada um de nós. Por mais que tenham ações do governo, tenham ONGs ajudando, a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade de benevolência, a nossa responsabilidade de ajudar ao próximo. E então hoje, como a gente viu o Antigo Testamento na semana passada, dessa vez a aula é a religião pura e verdadeira, segundo Jesus. Então o que Jesus tem a falar sobre esse assunto? Será que tem ensinamentos claros na Bíblia sobre isso? E então, para começar, a Paola vai compartilhar algumas escrituras com a gente. Prega, pá! Oi, gente. Então, eu queria começar lembrando da semana passada, na verdade. A gente leu uma escritura lá em Tiago. Se puder passar, ela está aqui no slide, né? A gente leu essa escritura aqui em Tiago 1:27, está na versão NTLH, então não precisem ir lá que está aqui. Eu vou ler pra gente. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Então, não sei se vocês lembram, né, mas a gente conversou um pouco sobre essa escritura, falando que aí existem dois pontos. Então, o primeiro ponto, que envolve uma religião pura e verdadeira, é ajudar os órfãos e as viúvas. Então, ajudar o outro, né, ter um olhar para o outro.
E o segundo ponto é não se manchar com as coisas más deste mundo. Então fala desse ponto do nosso relacionamento com Deus e de nos manter firmes contra as tentações, né? Eu até falei da cruz, não sei se vocês lembram, né? Do relacionamento vertical que a gente tem com Deus e do relacionamento horizontal que a gente tem uns com os outros. Mas, como também o Rafa disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre Jesus, né? Além disso, eu esqueci aqui de falar que a gente, conversando sobre essa escritura, a gente falou que existiam esses dois pontos para ser uma religião pura e verdadeira, mas muitas vezes a gente dá muito mais atenção pro segundo ponto, que é não se manchar com as coisas más desse mundo, né? Então a gente tenta ser mais espiritual, a gente tenta ser mais santo, a gente tenta agradar mais a Deus, mas a gente acaba deixando um pouco de lado esse segundo ponto, que é muito importante, né? Os dois são importantes para ter uma religião pura e verdadeira. Mas hoje, como a aula é segundo Jesus, a gente vai ver o que Jesus diz sobre isso. Será que Jesus diz algo sobre isso? Será que Jesus ele também coloca prioridade em alguns pontos? Eu queria começar então indo com vocês em Mateus 22. Aqui, né, Jesus estava falando com umas pessoas e um fariseu fez uma pergunta para ele, né? Um fariseu que era uma pessoa entendida ali da Bíblia e da lei, fez uma pergunta para ele, que começa aí no versículo 36, que diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nesse versículo, né, a gente vê que Jesus ele foi questionado e ele respondeu, esse fariseu, também apresentando dois pontos. O primeiro, ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, sua alma e seu entendimento. E depois ele traz um segundo ponto, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. E ele termina dizendo, enfatizando: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, olha, da Bíblia toda, se vocês tiverem que guardar dois pontos, guardem esses daqui, porque desses dois dependem toda a lei e os profetas. Então a gente vê que não só em Tiago, né, mas Jesus ele está afirmando também a importância de amar a Deus, mas também ter um olhar pelo outro, ter um olhar pelo próximo. E então ele traz esse ponto individual, mas também esse ponto coletivo, né? Então o ponto individual seria de amar a Deus e o ponto coletivo seria de amar o próximo. Mas assim, como então que a gente, né? A gente acabou falando ali de Tiago que a gente ama a Deus e a gente busca ser santos e estar mais próximo dele. Mas como que a gente faz isso de amar o próximo? Quem é o próximo, né? E como que a gente pode amar o próximo? O que significa amar o próximo? É disso que o Rafa vai falar um pouquinho mais pra gente, porque essa história continua, esse diálogo de Jesus com o fariseu continua e o Rafa vai trazer isso agora. Amém. Então, gente, agora, para dar sequência no que a Paula disse, eu vou pedir para vocês irem em Lucas 10. Então, a gente vai começar Lucas 10, no versículo 29, porque, como a Paula disse, aqui a gente tem um diálogo de Jesus que ele explica qual que é o maior mandamento. Mas em Lucas 9 a gente vê a continuação desse diálogo. Então Jesus explicou, mas o rapaz que estava perguntando tem mais dúvidas. E ele faz a dúvida que eu acho que é a mais importante. Eu falo, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque essa é a maior pergunta. Se a gente tem que amar o próximo, quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa? Como eu falei, eu vi essa história no começo, do polonês, ele considerou que o próximo dele era a família. E não ajudou os judeus. Então, quem é o meu próximo? Quem eu deveria ajudar? Como eu deveria ajudar? Porque, afinal de contas, Jesus acaba de falar que isso é o mais importante. A Bíblia toda, todos os ensinamentos dependem disso, de amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus, a gente tem várias pregações, várias aulas sobre isso, acho que é bem claro. Mas e amar ao próximo? E, bom, Jesus ele responde contando uma história, para que esse homem tivesse certeza do que ele estava falando. E acho que é válido a gente olhar também o que Jesus fala. Então, aqui no versículo 30, Jesus ele continua respondendo esse rapaz. Fala: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes.
Estes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Então Jesus ele conta uma história de um rapaz que estava então indo de Jerusalém para Jericó, então, ou seja, ele estava indo da capital, indo para a cidadezinha pequena, voltando, e na estrada ele foi assaltado, na estrada ele foi espancado, e ele foi deixado quase morto. Então ele foi deixado à deriva, ele precisava de ajuda, esse homem, esse judeu. Então, se alguém aqui já ficou preso na estrada em algum momento, sabe que não tem ajuda para nada, ele tem que andar muito tempo. Então ele precisava de ajuda. E aí então Jesus ele continua nos próximos versículos falando: aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Então aqui, para ter o contexto, aqui a gente não tem sacerdotes, não temos levitas, isso era da época de Jesus, mas ele está falando de pessoas que eram consideradas espirituais. Então você tinha um sacerdote, uma pessoa que tinha responsabilidade, autoridade ali no povo. Era alguém que era considerado que seria uma pessoa boa, uma pessoa que ajudaria. O levita era um grupo de pessoas que cuidavam do templo, eram pessoas também espirituais, pessoas que provavelmente conheceriam a Bíblia de cor, só que essas pessoas passaram pelo outro lado da estrada, passaram pelo outro lado da calçada, viram o problema e ao invés de ajudar, passaram pelo outro lado da calçada. E eu não sei se vocês já viram ou já tiveram essa prática em algum momento. A gente está andando pela cidade, tem alguém em necessidade ou alguém estranho, e ao invés de ajudar, ao invés de fazer algo, a gente passa pelo outro lado da calçada. Talvez algumas pessoas aqui passaram pelo oposto, de alguém olhar você e passar para o outro lado da calçada. E foi isso que essas pessoas fizeram. Essas pessoas espirituais, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que trabalhavam para Deus, trabalhavam no templo, mas elas viram alguém em necessidade e não ajudaram. Passaram pelo outro lado. Talvez porque não queriam perder tempo. Ia demorar muito a ajudar esse cidadão, não vou. Talvez pode acontecer alguma coisa, pode ser um truque, eu posso me espancar, ser assaltado. Não sei o que passou pela cabeça deles. Mas eles não ajudaram. Os que deveriam ser os exemplos, não ajudaram. E por isso cai no que a Paola compartilhou com a gente. As duas coisas são importantes na religião pura e verdadeira. Conhecer Deus, claro. Seguir os mandamentos de Deus, com certeza. Mas tem esse outro lado. Esses homens estavam olhando só para o lado de ser fiel a Deus e não o lado da benevolência, não o lado de ajudar ao próximo. E aí então aparece um terceiro homem, diz aqui no 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Então aqui, se alguém ainda não tinha sacado que história eu estou contando, acho que agora todo mundo já lembra, que é a história do bom samaritano. Eu acho que todo mundo que já teve em contexto de igreja já ouviu essa história. Na verdade, talvez até quem nunca teve numa igreja já ouviu essa história, de tanto que a gente escuta o bom samaritano, aquela pessoa boa que ajudou. Na verdade, tem países que até tem leis que se chamam a lei do bom samaritano, que protege se alguém ajuda alguém indefeso na rua. E aqui é o que Jesus está trazendo. O samaritano foi e ajudou. É o contraste. Tinha essas pessoas que eram boas, pessoas que eram consideradas espirituais, passaram pelo outro lado da calçada. O samaritano foi lá e falou. E aqui tem um contexto que eu acho que é importante, porque às vezes a gente escuta tanto esse termo, é o bom samaritano, e dá a entender talvez que o samaritano é uma profissão, ou é um adjetivo de uma pessoa boa, mas na verdade não é. O samaritano eram, na verdade, umas pessoas que moravam perto dos judeus, e tinha uma tensão gigantesca com eles. Eles eram brigados em todo momento. Você tinha os judeus e tinha os samaritanos. Eles estiveram em guerra em vários momentos, tinham tensões culturais a todo momento. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que o samaritano é um adjetivo de algo bom. Mas na verdade não, a gente fala o bom samaritano porque tinha que colocar o bom na frente. Porque se eu falasse o samaritano, as pessoas da época iam achar que o cara era um desgraçado, que o cara era mau, porque tinha uma tensão grande entre essas pessoas. Tão grande quando você vê o pessoal da extrema esquerda, extrema direita, não se bicam de jeito nenhum. O pessoal, sei lá, que é da capital, que é do interior, tem uma rixa. O pessoal que é de São Paulo, que é do Rio de Janeiro, brasileiro, argentino. Todas essas rixas, era isso que tinha do samaritano. Era alguém que não era confiável, era alguém que não dava para se confiar, que não podia ajudar. As pessoas geralmente viam o samaritano na terra dos judeus, batiam nele. Ou tinha um judeu em terra do samaritano, batiam neles. Então é isso que Jesus está trazendo. Cara, as pessoas mais espirituais do povo não ajudaram. Chegou um estrangeiro, um cara que tinha tudo para não ajudar, e ele sim foi e ajudou. E esse é o ponto. Por isso que a gente fala que é o bom samaritano. A gente não esperava disso dele.
Não era esperado que ele ajudasse, mas ele foi e ajudou. E em vários outros momentos da Escritura, Jesus muitas vezes ele fala de que adianta você amar a sua família, todo mundo faz isso, mas você tem que amar os seus inimigos, isso que é o diferente. E aqui é esse caso. Então, assim, no começo do ano, eu não estou falando de política, aqui não é o ponto, mas no começo do ano a gente viu várias manifestações acontecendo aqui no Brasil, de vários grupos, e muitas vezes, às vezes, teve polícia envolvida, teve problemas. Agora, imagina que você está num grupo, pessoal da esquerda, e alguém se machuca ali no meio dos policiais. Se uma outra pessoa da esquerda vai lá e ajuda, é o esperado, é o normal. Mas se vai alguém da direita, alguém que é contra tudo que essa pessoa acredita e ajuda, seria algo estranho, algo que a gente não está acostumado. E esse é o ponto aqui do samaritano. Quero tentar deixar o máximo claro isso. Não era esperado. Esse não era uma pessoa que normalmente ajudaria. Mas ele enxergou, por mais que tivesse essas distinções, o judeu não acredita que eu acredito. O povo dele pode ter feito mal para o meu povo. Não importa. Ele é um ser humano. Ele precisa de ajuda. E eu vou ajudar. Amém. E é isso que Jesus ele traz aqui. Então, ele ajuda o próximo. E nos próximos versículos, Jesus também fala o como. Não só ele ajudou, ele deu um tapinha nas costas. Não, como o samaritano ajudou. Muito bom, Rafa. E é aqui então, versículo 34 e 35, Jesus ele continua falando. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então aqui Jesus ele dá detalhes do que esse bom samaritano fez. Então primeiro, ele enfaixou as feridas. Ele parou o que estava fazendo e foi ajudar o samaritano. E pode ser que esse samaritano tinha faixas e kit de primeiros socorros na bolsa. Mas provavelmente não. Se ele enfaixou as feridas, ele ia ter rasgado a roupa dele, rasgado a túnica, para poder ajudar o samaritano. Fala que ele derramou vinho e óleo. Então seria alguma maneira de estancar a ferida, de ajudar para não infeccionar. E ele gastou do melhor. Vinho e óleo naquela época era caro. Na verdade, até hoje o azeite está ficando cada vez mais caro. Mas naquela época era mais caro ainda, era mais difícil. E mesmo assim, o samaritano foi lá e ajudou. Ele gastou os próprios recursos dele para ajudar o judeu que precisava de ajuda. Ele levou até uma hospedaria, até um hospital. Então o samaritano parou o que ele estava fazendo e teve que desviar o caminho dele. Vocês percebem? Porque ele não ia para esse hospital, para essa hospedaria. Tanto que fala, ele deixou o cara lá e foi embora. Não era, mas ele parou o que estava fazendo, desviou a rota e foi ajudar. Porque mesmo que, tudo bem, ele enfaixou as feridas dos samaritanos, derramou o vinho e óleo e vai embora, o cara está espancado, está no meio da estrada. O que vai adiantar? Não tem ninguém perto, não tem ninguém para ajudar. Não dava para deixar ele ali. Então ele foi, ele levou para uma hospedaria, deu comida, deu alimento, pagou para o cara ficar lá. Então ele não só deu assim, o que tinha ali na mão, ele também deu parte dos recursos dele para ajudar esse judeu. E aí fala, depois ele ainda deixou 2 denários para o cara ali da hospedaria. Então, assim, 2 denários, assim, o denário seria o que a pessoa ganhava num dia de trabalho. Mais ou menos o salário de um dia de trabalho. Então o cara deixou 2 dias do salário dele com um cara que, de novo, ele não conhece. É um cara de uma cultura que ele odeia. É um cara que talvez a família dele fez mal para dele. E ele deixou tudo isso para ajudar o cidadão. E ninguém ia saber. Porque o sacerdote e o levita passaram no meio da estrada. Você acha que alguém depois chegou e cobrou o sacerdote? Ninguém nem sabia o que aconteceu. O samaritano também podia ter passado reto. Ninguém ia saber. Ninguém ia cobrar ele. Na verdade, esse era o ponto. Não tinha ninguém na estrada. Ninguém ia ver. Mas ele foi lá e ajudou. E ele deu o melhor. Ele fez tudo o que ele poderia fazer para ajudar esse cara. Então, esse é o exemplo que Jesus ele dá. Então, só para recapitular. Jesus disse, os maiores mandamentos, ame a Deus e ame ao próximo. Aí o cara perguntou, mas quem que é meu próximo? E Jesus ele conta essa história. Então, quem foi o próximo desse judeu? Foi o samaritano, foi o único cara que parou para ajudar. Jesus ele está ilustrando o ponto dele. Ele fala, ame o próximo. E depois ele conta essa história. Ele mostra um exemplo de como deveria ser feito. Jesus até ele faz uma pergunta retórica depois. Só pode ser retórica. Jesus ele perguntou, qual desses 3 homens você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Pergunta retórica. Quem que você acha que foi? O sacerdote que não olhou para o cara?
O levita que passou para o outro lado da rua? Ou o samaritano, ou o cara que não tinha nada a ver, mas que parou e ajudou. E, gente, que detalhe, o samaritano ele nem acreditava nas mesmas escrituras que o judeu, tinha diferença. Mas mesmo assim ele foi lá e ajudou a pessoa. Então esse é o exemplo que Jesus ele dá para a gente. Independente se a pessoa é de uma condição social diferente da gente, de uma cultura diferente, tem alguma tensão, vocês não se bicam, tem disputas ideológicas. Mas se a pessoa precisa de ajuda, você pode ajudar o seu próximo. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Fez muito sentido. E bom, e aqui essa passagem então termina com o pessoal respondendo, né? Então quem que ajudou? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. A história é bonita, né? Vá e faça o mesmo. Não contei só porque era bonito, eu contei para você fazer o mesmo. Então que você possa ajudar o seu próximo, independente de quem seja. Então Jesus ele traz essas palavras aqui para a gente. E o que eu acho que é também importante ressaltar, acho que eu sempre gosto de ressaltar isso, quando está falando de Jesus, é que Jesus ele era alguém que liderava pelo exemplo. Então, Jesus, em toda a Bíblia, ele nunca pede para alguém fazer algo que ele mesmo não iria fazer. Ou algo que ele já tinha feito. Então eu acho que é importante lembrar disso. Então Jesus está falando, ame o seu próximo. Então você pode ter certeza que Jesus amou o próximo dele. E quem era o próximo de Jesus? Era todo mundo. Jesus amou todo mundo. Os judeus que crucificaram Jesus, ele amou essas pessoas. Os gentios, que nem a Valentina falou, que não acreditavam na mesma coisa, achavam estranho o que ele fazia, Jesus amou essas pessoas. Os romanos que subjugaram a família dele, Jesus ele amou essas pessoas. E Jesus deu o melhor dele para cada um. Ele foi até o máximo que ele poderia fazer. Ele se colocou numa cruz, foi crucificado, ele morreu para que todo mundo pudesse ser salvo. Para ele poder salvar todo mundo, para ele amar todo mundo. Então aqui o que ele está falando é, eu fiz isso. Se você quer me seguir, faça o mesmo. Ame o seu próximo com o seu melhor. E não é a pessoa que é parecida com você. O seu próximo é quem precisa de ajuda. Então Jesus aqui ele chama a gente para ter essa iniciativa. Faz sentido, gente? Sim. E até é bom que deixa a imagem bonita, né? Essa série é muito boa, gente. Assista. E, então eu queria terminar esse momento aqui do que eu estou falando, também compartilhando uma outra história. Eu falei no começo da aula que tinha o polonês, né, que ele não ajudou as pessoas. E teve uma outra história que eu ouvi quando eu estava viajando, que também me chamou muita atenção, mas que era o oposto, era um outro país, mas era a mesma coisa. Os soldados alemães estavam caçando os judeus durante a guerra, e teve uma unidade que entrou numa casa para procurar os judeus. Procurou, revistou a casa inteira, não achou, só faltava o sótão. Faltava a parte de cima da casa para checar. Mandaram um soldadinho alemão ir lá. Quando ele abriu o sótão, ele olhou, tinha uma família de judeu. Criança, mulheres, idosos, todo mundo estava ali escondido. E aí o comandante perguntou, tem alguém aí em cima? E o soldado alemão disse, não. E foi embora. Então, anos depois da guerra, ele contou essa história para as pessoas. Esses judeus sobreviveram à guerra, eles contaram essas histórias. E isso é muito interessante, porque, de novo, o soldado alemão era o último cara que a gente ia esperar que ia ajudar os judeus. Ele era do grupo que estava caçando, que tinha problema ideológico. Mas esse soldadinho, ele viu um ser humano, viu pessoas que precisavam de ajuda. Se ele falasse alguma coisa, as pessoas iam morrer, iam ser presas, sei lá o que aconteceria. E ele arriscou a vida dele. Não tenho dúvidas, ele arriscou a vida dele. Se um outro soldado sobe e vê os judeus, prendia os judeus e o soldado. Então ele estava correndo risco de vida igual à história do polonês. Mas ele enxergou o judeu, ele enxergou que essa pessoa, por mais ser diferente, ela é o meu próximo. E era a última pessoa que a gente tinha imaginado. Gente, um soldado alemão ajudando um judeu é tão estranho para a gente quanto um samaritano ajudando um judeu. Esse é o tamanho que Jesus está querendo passar nessa história. Não importa a diferença, que a gente possa ajudar uns aos outros, encorajar e amar o nosso próximo. Então eu queria deixar uma última passagem, que é algo que me encoraja
Então, para também poder passar para vocês, para a gente sair mais encorajado de seguir isso que Jesus pede para a gente fazer. Também é um diálogo de Jesus, está mais na frente, no Mateus 25. Então, quem quiser ir lá, vai estar aqui, mas Mateus 25, do versículo 34, primeiro ao 36. E então, é um diálogo que Jesus está tendo com pessoas, está falando de um momento futuro. E então ele diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Então o rei, que para quem não está claro, é Jesus. Ele está falando, lá na frente, eu, o rei, eu vou trazer todo mundo que foi fiel ao meu Pai, que seguiu os ensinamentos de Deus, e vocês vão estar comigo. Isso é uma promessa que Jesus está dando. E depois ele explica o porquê. Por que isso vai acontecer? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então aqui ele coloca atitudes de uma pessoa. E se você for ver, o bom samaritano fez basicamente tudo que está aqui. A pessoa precisava de comer e beber, ele deu. O judeu era estrangeiro para o samaritano, ele ajudou. Ele estava enfermo, ele ajudou nas feridas. Tudo que dava para fazer, ele fez. Então aqui Jesus está fazendo algo que é muito parecido com o que a gente falou de amar o próximo. Então quem tem essas posturas com Jesus, Jesus depois vai recompensar. Você me ajudou, eu vou entender isso. Mas aí então as pessoas, elas perguntaram o que acho que é óbvio de se perguntar. Aí fala, então os justos lhe responderam: mas Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitamos de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e a gente foi te visitar? Então eu quero essa pergunta, mas Jesus, a gente precisa da sua ajuda, você que ajuda a gente. Então quando que isso vai acontecer? A gente nunca teve que ajudar você, porque você é a pessoa que ajuda a gente. Eu não estou entendendo. E aí então Jesus, ele responde. Então o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então o que vocês fizerem ao menor dos seus irmãos, a Jesus vocês vão estar fazendo. Amém. Jesus, ele se importa com todo mundo, ele amou todas as pessoas. Então se a gente ajudar pessoas que ele ama, vai ser recompensado. Eu vou colocar em outros termos. Então, é a minha última história, tá? A outra tem uma. Mas, como eu falei, no começo do ano, eu fui com alguns meninos lá no Rio de Janeiro, a gente foi passar a ceia com algumas pessoas da igreja, alguns outros colegas, e tinha um colega meu de faculdade, que por acaso estava no Rio de Janeiro. E aí, então, eu convidei ele para passar a ceia com a gente. Eu primeiro perguntei para a anfitriã se poderia, e ela deixou. E esse amigo meu, que era o Lucas, ele não só foi, como ele levou os pais dele para a ceia. Os pais dele não falam português, são belgas. E a anfitriã deixou. E para mim o que foi muito especial dessa noite, eu me senti muito amado. Porque eu vi como as pessoas trataram o meu amigo e trataram a família dele. Então, como eu falei, as pessoas não falavam, os pais dele não falavam português. Mas eu vi quem sabia falar inglês ou um pouquinho de francês tentava falar, ou tentava falar com mímica com os pais. Eles eram os mais velhos, porque só tinha jovem ali. Então tinha um respeito tão grande com os pais do meu amigo. Eles eram os primeiros a comer. Se faltava cadeira, as outras pessoas se levantavam para eles sentarem. Quando a gente foi para a praia, eles eram os primeiros da fila. Arrumaram todo um espaço para os pais do meu amigo. O meu amigo também foi muito bem cuidado. As pessoas falavam com ele, interagiam com ele. Então, no final, o que aconteceu? Os pais do meu amigo ficaram super felizes. Passaram a virada em Copacabana, com a gente ajudando. O meu amigo ficou super feliz, porque ele viu como cuidaram dos pais dele. E eu fiquei mais feliz ainda por ver como estavam cuidando do meu amigo e dos pais dele. Eu não precisava estar cuidando deles a todo momento. As outras pessoas também. E eu me senti muito amado. Mesmo que não foi comigo. Mas amaram, cuidaram de pessoas que para mim são importantes. E eu fiquei super agradecido. Então, em outras palavras, é isso que Jesus ele traz aqui. Jesus ele ama todas as pessoas. Então, mesmo que você não ajude a ele, se você ajuda alguém que ele ama, você pode ter certeza que ele vai ficar feliz. Você pode ter certeza que vai ser importante para ele. Então eu trago essa passagem porque ela é algo que me encoraja muito, pessoalmente.
eu lembro dela, conforme eu fui estudando isso com a Paola, essa passagem sempre me chamou a atenção. Toda vez que eu vejo alguém que precisa de ajuda, ela me vem na cabeça. Essa pessoa é um ser humano, essa pessoa é amada por Jesus. Jesus quer o bem dessa pessoa. Então eu queria poder compartilhar com vocês, talvez possa encorajar vocês também, do mesmo jeito que me encoraja. E como eu falei, a gente encorajar a ter essa religião que é pura e verdadeira. Que é sim, respeitar os mandamentos de Deus, mas também é cuidar do próximo. Então eu espero que vocês possam sair daqui encorajados a isso, a seguir essa religião do jeito que Jesus ensina a gente. Amém. Então agora a Paola vai também compartilhar um encorajamento, a gente faz uma oração final. Obrigada, Rafa. Muito bom. E eu queria compartilhar com vocês, como o Rafa falou, né? Ele contou várias histórias, vou contar uma história também que me lembrou quando a gente estava estudando, né? A história do samaritano. E foi muito engraçado. Um dia, eu venho geralmente, quando eu viajo para São Paulo, né? Para casa dos meus pais, eu volto de madrugada. E eu volto lá naquela rodoviária aqui do centro. E eu fico um pouco de medo de parar ali, porque, enfim, ali é um pouco perigoso, né? E de noite, eu fico meio insegura de parar lá. E teve um dia que meu celular acabou a bateria. E eu falei, puxa vida, bem agora eu cheguei de madrugada, o celular acabou a bateria. Socorro, o que eu faço? E eu lembro que, ainda mais, eu estava só com o cabinho do celular, eu não estava com a fonte que conecta na tomada. Então eu precisava de alguém para, no mínimo, me ajudar a emprestar uma fonte para mim. E eu lembro, gente, que eu estava desesperada, eu cheguei, fui na Cometa e falei, por favor, você tem um jeito de carregar esse cabinho, conectar aí no negócio do computador, eu preciso carregar o celular, chamar um Uber. Aí o moço falou assim, não tenho não, desculpa. Aí eu tipo, ai, socorro. Nossa, moço, mas não tem como dar um jeito, não vai dar. Aí eu saí de lá, tipo, aflitíssima, assim, ai, o que eu faço? Tentei conversar com outras pessoas. Aí nisso passou uma pessoa em situação de rua, chegou do meu lado, né? Eu falei, ai meu Deus. Aí ele falou assim, oi, não precisa ter medo não. Ele viu que eu tava aflita, né? Não vai acontecer nada, não vou te machucar nem nada, não precisa ter medo. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, olha, eu falei, é que eu não tô achando o carregador do meu celular, eu preciso chamar um Uber, eu tô não sei o que, eu preciso ir pra casa. Aí ele ficou assim, não, calma, peraí, eu conheço ali uns moços do mototáxi, vamos ver se ele tem um carregador pra te emprestar? Eu falei, tá bom. Aí ele foi lá, oi, que não sei o que, fulano, você tem um carregador pra emprestar pra moça, ela tá precisando, vai pedir um Uber, e eu tava com mala, né, então ele, poxa, eu não trouxe o carregador hoje e tal. Aí ele, não, peraí que a gente vai dar um jeito. Aí eu comecei a ficar mais calma, comecei a ficar muito mais tranquila, ele foi me ouvindo, e aí ele, olha, um táxi, você pode ir de táxi. Aí eu falei, Senhor, obrigada. E eu tinha ainda o dinheiro que minha avó tinha me dado antes, eu falei, nossa, é isso mesmo, vou pegar esse táxi. Peguei o táxi, mas eu agradeci muito aquele morador de rua, né, aquela pessoa em situação de rua. Porque, gente, de todas as pessoas ali, eu achava que ele seria a última pessoa que iria me ajudar. Sabe? É a última pessoa que eu imaginei que prestaria uma ajuda. E isso foi muito incrível pra mim, foi muito impactante, sabe? Eu fiquei reflexiva depois sobre essa história. E isso me lembrou muito quando a gente estava falando até do samaritano e sobre essas atitudes que a gente pode ter, sabe, no nosso dia a dia. Às vezes não precisa ser algo grandioso, mas uma pequena atitude pode mudar muito. E eu vi muito Deus aquele dia, sabe? E eu queria terminar também com encorajamento, lendo uma escritura com vocês. Ela não vai estar aqui, se vocês quiserem abrir, mas eu vou ler aqui. Está lá em Lucas 6. Eu vou ler o versículo 35 e 36. Diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, eu queria terminar com essa escritura, encorajando vocês, né, a fazer isso, como o Rafa compartilhou, como Jesus fez. Jesus, ele foi essa pessoa bondosa e misericordiosa com a gente. E ele também não ajudou só quem acreditava nele, só quem ia dar alguma coisa em troca. A gente nem consegue dar algo em troca para ele, né? Então, aqui está falando, né? Ele é bondoso com os ingratos e com os maus. Muitas vezes a gente pensa, não, eu não vou ajudar, a pessoa nem vai me agradecer, nem vai falar nada, eu nem vou, né, ganhar nada com isso.
E muitas vezes a gente deixa de ajudar. E não é isso que Jesus está trazendo aqui pra gente, né? Então eu queria encorajar a vocês a fazer sem receber nada em troca, porque tenho certeza que Deus, ele olha com muitos bons olhos e ele tem algo muito grande por cada um de nós, sabe? Ele se sente muito amado, como o Rafa compartilhou, quando a gente faz isso. Então eu queria finalizar com uma oração. Amém. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada por poder compartilhar da Tua palavra, Deus. Por poder, Senhor, compartilhar com a igreja o que o Senhor tem ensinado para mim e para o Rafa, Pai. A gente tem buscado mais sobre esse assunto, Deus, de benevolência, de o que a gente pode fazer para ajudar os outros, Pai. O que o Senhor nos diz na Tua palavra. E, uau, Deus, é muito incrível aprender mais sobre isso. É muito incrível ver como Jesus, ele vivia, Pai, e tentar ser um pouquinho mais parecida com Ele. Inclusive no amor que ele dava às pessoas, no cuidado que ele prestava, Senhor. Ele ia até os necessitados, Pai, ele cuidava, Senhor, dos enfermos, Deus. Que a gente possa ter esse coração como Jesus. Teu Espírito Santo venha cuidar do nosso coração, de cada um aqui, Pai, e moldar o nosso coração para ser agradável a Ti, para que as nossas atitudes com o outro também sejam, Pai, ofertas ao Senhor, também sejam, Pai, louvores ao Senhor, sabe? Que o Senhor se agrade das nossas vidas. Então, por favor, nos ajude a ser mais parecidos com Jesus, a poder fazer mais pelos outros, Pai, e nos ensina, Pai, nos seus caminhos. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigada por esse domingo, muito obrigada por cada um que veio aqui, que o Senhor cuide do nosso almoço, que o Senhor nos leve para casa depois em segurança, Pai. Muito obrigada pela sua bondade e misericórdia, Deus. Em nome de Jesus que eu queria orar e agradecer. Amém. Amém.